Graça e paz, amados. Hoje estudaremos sobre o juízo final, tá? Este é o tema da palavra e eu quero também dar boas-vindas a você para mais esta série Compreendendo as Escrituras, ok? Então, o que significa o juízo final na Bíblia? Como será esse dia? Existem muitas perguntas, existem muitas dúvidas a respeito desse assunto. E o que a Bíblia nos revela a respeito desse dia? Ok? Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia enfatiza que haverá o dia do juízo final. Há muitas passagens em que é enfatizado este assunto. E será um dia de julgamento, ok? Onde Deus fará justiça de maneira plena, completa. Então, vejamos alguns detalhes sobre este dia. Em primeiro lugar, amados, o juízo final será um dia separado por Deus para julgamento de todas as pessoas e também julgamento dos seres celestiais. Mas nós vamos falar primeiramente sobre o julgamento das pessoas, ok? Mas no final falaremos também sobre o julgamento dos seres celestiais. Vejamos as citações no Velho Testamento e também no Novo a respeito desse dia. Abra sua Bíblia em Obadias, capítulo 1, versículo 15. Está escrito: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Então vejam que este versículo 15 já fala sobre o dia do Senhor. E aqui diz que está prestes para vir sobre todas as nações. Então, haverá sim, queridos, um juízo final, ok? Será necessário pelo seguinte, queridos, para que Deus estabeleça de maneira plena a sua justiça, ok? E de forma pública também. Então Deus manifestará a sua justiça, a sua verdade, justamente no juízo final. E a Bíblia chama esse juízo final de o dia do Senhor. Então, pelo fato do homem ter se afastado de Deus e mergulhado no pecado, andando em seus próprios caminhos, dessa forma rejeitando a Deus, por causa disso, virá o dia do juízo final. Vocês se lembram dos dias de Noé? Deus trouxe também um julgamento, um juízo sobre o homem, e a Bíblia registra que somente Noé e sua família, Noé, sua esposa, suas filhas, seus genros, somente eles foram salvos ali, né? Se tratando de seres humanos. Também alguns animais também entraram naquela arca. E Deus arrasou a humanidade através do dilúvio, né? Então já houve, sim, um juízo de Deus sobre a raça humana, justamente por causa do pecado que se multiplicava cada vez mais, ok? Então, há um juízo final predito para o futuro, tá? Ainda não aconteceu, e esse juízo final será definitivo, será totalmente terrível, e isso acontecerá em todas as nações, pelo fato do homem estar rejeitando a Deus. Pecados praticados até aqueles mais escondidos, e deverão ser julgados para que a verdadeira justiça prevaleça, que é a justiça de Deus. Ela prevaleça sobre os homens, das pessoas que duvidaram, né, dela, que a rejeitaram. Então todos os nossos atos serão julgados. Está registrado na palavra de Deus. Leia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10.
Vamos para lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A palavra de Deus diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, nenhum ser humano consegue por si mesmo agradar a Deus, ok? Por nós mesmos, pela nossa justiça própria, jamais conseguiremos agradar a Deus, pela nossa conduta. Vamos ver isso também na palavra? Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Diz a palavra: Ele nos salvou, Cristo nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante ou através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então vejam que a palavra de Deus é muito clara. Ela diz que nós somos salvos não por nossas obras, ok? Não por obras praticadas por nós, tá? Não porque nós nos decidimos por Cristo, não, queridos, não. Mas a salvação é segundo a misericórdia divina. Há um versículo na palavra, nós não leremos. Lá está escrito que até para nos arrependermos é pelas misericórdias de Deus, porque se Deus não tiver misericórdia, nenhum de nós nos arrependeríamos diante do Senhor. Então vejam que a salvação é por causa de Deus, é por causa do seu amor, é por causa da decisão de Deus, é segundo a determinação e graça de Deus sobre a nossa vida. E o Espírito Santo então vem sobre nós e ele nos lava, ele nos regenera e nos renova diante do Pai. Aí, isto é um novo nascimento, é o que acontece conosco. Amém? A palavra de Deus também diz, queridos, que a justiça humana é como trapos de imundícia, é como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Vamos ver isso? Isaías, vamos lá para o Velho Testamento, ou Antigo Testamento, Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6. A palavra de Deus diz: todos nós somos como o imundo, todos nós. E todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. A Bíblia é muito clara, tá? A salvação, então, não está baseada na nossa justiça própria. Portanto, se dependesse de nós, queridos, jamais seríamos justificados diante de Deus. Você concorda comigo? Se dependesse de nós, seríamos condenados. Porém, aqueles que foram perdoados, que foram justificados e reconciliados através da obra de Cristo na cruz, essas pessoas podem agradar a Deus, amém? Justamente por estarem em Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz, né? Que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Amém? Então, somente em Cristo nós podemos sim andar por fé, nós podemos agradar a Deus, nós podemos ser segundo o coração de Deus, né? Como foi Davi, ok? Vamos ler João 3,18. João, capítulo 3, versículo 18.
A palavra de Deus diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós vemos aqui uma referência muito prática, muito clara. Se você que está aí me ouvindo, se você ainda não crê que Jesus é o Salvador e Senhor da tua vida, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, a palavra de Deus diz que você já está condenado. Agora, aquele que crê, está escrito que não é condenado. A salvação é só através da pessoa de Jesus. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Amém? Então, todos os que crerem em Jesus, de fato, estarão tranquilos no dia do juízo. Você sabia disso? Estarão tranquilos nesse dia final. Por quê, queridos? Porque essas pessoas serão absolvidas por Cristo, né? Justamente porque Cristo pagou a nossa dívida diante de Deus. Essa é a verdade. Então, se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo em tua vida. Vamos ler 1 João 4,17, para confirmar que estaremos confiantes nesse dia, né? Nós, os que estivermos em Cristo. 1 João, vamos lá para 1 João, capítulo 4, versículo 17. Diz a palavra de Deus: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Glória a Deus por isso. Cristo é santo, Cristo ele é separado para Deus, para a glória de Deus. Da mesma forma nós somos também neste mundo. Se você está em Cristo, você é uma pessoa que foi justificada pela obra lá da cruz, pelo sacrifício de Jesus. Amém? Você já foi justificado. Você foi ligado a Deus, você está em Deus, você está em Cristo. Então, por isso a palavra diz que no dia do juízo nós devemos manter a nossa confiança, a nossa fé em Cristo. Estaremos tranquilos, meus amados, porque o juízo não virá sobre nós, amém? Por causa do sacrifício de Jesus, por causa da sua morte. Jesus morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar. Ele nos substituiu ali na cruz, amém? E nos incluiu em sua morte, morremos juntamente com Ele, e juntamente com Ele também ressuscitamos, para vivermos em novidade de vida. Amém, meus amados? Vejamos também Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 14. Vamos agora para Colossenses 2, versículos 13 ao 14. A palavra de Deus diz: e quando vocês estavam mortos, vejam só, né, que está falando da morte espiritual, né? E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele que é em Cristo, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Aqui no caso esse Ele, aqui né, se refere a Deus o Pai, né? Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, o Pai e o Filho, perdoando todos, digam todos os nossos pecados. Pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro. Todos foram perdoados através de Jesus. E o versículo 14 diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então vejam que
aquela dívida impagável que eu tinha, que você tinha, aquela dívida impossível de ser paga, Cristo pagou por nós. Amém? Através da sua morte, seu sangue foi derramado por mim e por você. Então a dívida foi cancelada, o escrito de dívida foi cancelado. E foi cravado ali na cruz, né? Ok? Então, amados, que coisa tremenda é isso, né? Nós não temos mais dívidas diante de Deus. Amém? Fomos comprados por preço de sangue, está escrito na palavra de Deus. Ok, queridos. Então, como as pessoas serão julgadas no dia do juízo, né? Aqui está muito claro, né? Em relação a quem será julgado e quem não será, até agora, né? Como as pessoas serão julgadas no dia do juízo final? Bom, nós sabemos que os que creem em Jesus estarão isentos, amém? Não estarão sob condenação, sob julgamento. Pois o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, é o que a Bíblia diz, né? Todas as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, essas pessoas estarão isentas. Confira, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Apocalipse 21, versículo 27. A palavra de Deus diz: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui está falando sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro. E aqui diz que não habitará nessa cidade o impuro e nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os eleitos de Deus, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Amém, meus amados? Agora, os que rejeitarem a Cristo enfrentarão, meus queridos, o julgamento para a condenação eterna. Vamos ver também Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. A palavra de Deus diz: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então é uma referência que confirma, né, o que eu acabei de falar. Todas as pessoas que não acolheram o amor da verdade, todos os que rejeitaram a Cristo como Salvador e Senhor, enfrentarão esse julgamento para a condenação eterna. Ok? E está registrado também na palavra de Deus, queridos, que o dia do juízo final será de angústia, será de sofrimento. Lucas capítulo 13, versículo 28. Lucas 13, versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Então vejam que será terrível, né? O dia do juízo será de muita angústia, de muito sofrimento, muito choro, dores e ranger de dentes. Será terrível. Queridos, no juízo final, agora falando sobre os anjos, até agora nós falamos sobre as pessoas,
Os anjos rebeldes serão julgados e condenados eternamente. Vamos ver na palavra? Judas capítulo 1, versículo 6. A palavra de Deus diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado embaixo, de trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então vejam que existem seres celestiais que não guardaram o seu estado original, ou seja, se rebelaram, aderindo a Satanás, a Lúcifer. E há anjos que estão guardados sob trevas, porque eles haviam abandonado o seu próprio lugar, eles seguiram a Lúcifer em sua rebelião. A Bíblia diz que foi a terça parte dos anjos lá. E eles então receberão também uma punição eterna, ok? Vejam o versículo 10 de Apocalipse 20. Vejamos o que está escrito lá, ok? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A palavra de Deus diz: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então aqui nós acabamos de ler sobre também o julgamento e a condenação dos seres celestiais, o diabo e também os anjos, que hoje nós chamamos de demônios, que o acompanham nessa rebelião. Ok? Para eles, é claro, não há perdão de forma alguma. Então, concluindo essa palavra, queridos, não existe na Bíblia nenhuma afirmação de que Deus, no juízo final, ele vai perdoar a todos, e todos irão para o céu. Não existe isso. E nem há menção também de uma segunda oportunidade, ou recursos que possam mudar o julgamento de Deus na última hora, tá? Não existe essas coisas. A única maneira de nos livrarmos do juízo final, queridos, é seguindo a Bíblia, amém? Nos voltando para a palavra de Deus. Sermos alcançados pela graça de Deus e nos arrependermos, nos arrependermos diante do Senhor. Termos uma fé plena no nosso coração, uma fé na obra de Cristo. Amém? E isso tem que acontecer em vida, ok? Nos voltarmos realmente para o Senhor. Pois a morte será o nosso destino final e eterno. Tá? A última referência que eu quero ler está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. A palavra de Deus diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ok? Então, a palavra de Deus é muito clara e eu espero que você esteja em Cristo. Se você ainda não estiver em Cristo, reconheça-o como Salvador e Senhor. Amém? Se humilhe diante de Deus, confesse os seus pecados, se volte para Deus, arrependa-se de todo o seu coração e sirva a Cristo. E faça parte da igreja do Senhor, faça parte da família de Deus e com certeza você receberá a vida eterna. A vida eterna nós a recebemos no momento em que nascemos de novo, amém? No momento em que a graça de Deus nos alcança para a salvação.
Então, que Deus abençoe, que tenhamos aprendido um pouco mais aqui da palavra de Deus a respeito a este assunto, né? O juízo final. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.